nós falamos já de Saturno, Desculpa. falamos a última aula de Urano, seria Netuno, mas Netuno a gente falou, porque, na verdade, eu meio que sem querer comecei por Netuno, porque Netuno é tão... Tem tão dois lados que eu comecei por Netuno, não sei se vocês lembram. Então, do meu ponto de vista, hoje seria Plutão. Certo? Então, a gente faria Plutão. E aí, para Plutão, eu quero lembrar algumas coisas para vocês, para a gente começar. Vou mostrar algumas coisas aqui, vou compartilhar. Então, primeira coisa que eu quero lembrar vocês, porque como isso foi dado há bastante tempo atrás para vocês, eu estou refazendo agora meu material, esse aqui já é meu material revista. Eu, semana passada, falei disso aqui, vocês lembram? Vocês estão vendo? Então, sim. Então, eu compartilhei isso aqui, mostrando a distância dos planetas em relação ao Sol, mostrando que a Lua circula em torno da Terra, e falando aqui o tempo que ele leva para orbitar em torno do Sol, e falando o que a gente experiencia. Vocês lembram disso? O que a gente experiencia? Então, a Lua a gente experiencia muitas vezes, Mercúrio, Vênus, mas a gente experiencia muito pouco Urano, se a gente tiver sorte, 84 aos 84 anos, a gente fecha uma volta, tá certo? Netuno e Plutão, de jeito nenhum, né? Que Plutão, Netuno leva 165 anos e Plutão 248. Então, a gente não vivencia, a gente vivencia o Plutão em algumas casas só, que é o que a gente vai estar falando hoje, tá? E aí, eu pus um outro quadro aqui, porque eu estou mexendo, né? Esse aqui eu estou criando esse material novo, que é importante a gente perceber como cada, então, planeta ou luminar é usado no mapa. Não esquecendo que Sol e Lua, se vocês pegarem uma pessoa mais, digamos assim, preciosista, ela vai chamar de luminar, não vai chamar de planeta. Embora todo mundo chama de planeta. Mas sempre tem o que vai falar, não, é luminar. Então, tá, saibam que pode ser luminar o nome, tá certo? Por que preciosismo? É iluminar qual que Luminar é explica? o Sol e a Lua, porque o Sol ilumina Tá. e a Lua reflete, está muito próximo da Terra. Então, esses dois são chamados de luminares na astrologia tradicional, tá? Mas a gente chama tudo de planeta. A gente generaliza tudo como planeta. Mas você pode esbarrar daí, só estou falando para vocês terem a cultura geral. Porque se vocês podem esbarrar em alguém fresco, algum colega mais fresco, falando, ai, não, é luminar. É luminar, já entendi. Não é Você dá aula também, né? Oi? A Suzana dá aula também na área Então, dela, não dá? Não, não. Não? Ah, não? Ah, eu tinha Não. essa sensação. Na tua área. Bom, Não. então. Nessa área de quem dá aula, aí o preciosismo, né, de palavras, as pessoas são chatas, né? Eu dou para vocês porque é cultura geral, entendeu? Então, eu dou o que eu uso e o que vocês podem esbarrar por aí, para vocês não chegar também na hora e falar assim, poxa, a Débora não ensinou isso. Então, também é um pouco por isso. Mas é o seguinte, o Sol e a Lua, eles são responsáveis pela nossa vida interior. O Sol é o espírito e a Lua é a alma. Um é a consciência e o outro é o sentimento. Mas eu não chamo de sentimento como a maioria. Eu chamo de afeto. Qual é a diferença? A diferença é que vale qualquer coisa que nos afete. Pode ser uma raiva, pode ser uma alegria, pode ser uma tristeza, pode ser uma dúvida. Ou seja, qualquer estímulo que nos afeta, que nos mobiliza, tá? Que mexe com o que Jung chama com a nossa energia psíquica, tá? É Lua, é afeto. Então, só falar de sentimento é muito pouco, tá? É muito pouco, porque alguém pode falar alguma coisa e você dá um tapa na cara, e isso é Lua. Na hora que você dá o tapa na cara, é Lua e Marte, tá? Mas é Lua. A Lua que mobiliza a mão para dar o tapa na cara. Aí o tapa na cara em si é Marte, tá certo? Mas, então, por isso que é afeto, ele vai além, ele está ligado aos nossos instintos.
instinto de proteção, instinto de sobrevivência, ele é a nossa reação reptiliana, aquela reação de sobrevivência. Então, tudo que tem a ver com a sobrevivência e com a automatização de ações tem a ver com Lua. Tá? Então, toda atitude automática nossa é lunar. Tudo que é reptiliano, que tem a ver com a nossa sobrevivência mais visceral, é lunar. Tá? Bom, nesse âmbito, eu só estou recapitulando com vocês, porque isso aqui daqui para frente vai passar a voltar a ser importante. Eles são do âmbito da captação. A gente está numa postura receptiva. A gente está captando, a gente está recebendo. Isso tem a ver com o período dos 0 aos 7 anos. A grosso modo, tá, gente? Que depois tem aquela divisão antroposófica que eu uso, tá? Isso aqui é uma divisão mais ampla. Que é muito usada, que já era usada em Ptolomeu, tá? Isso daqui, desse jeito, nem é muita, enfim, novidade. Período lunar é o receptivo do 0 a 7, é isso? É aquela fase que o Jung chama da fase orobórica, que a gente está ligado com a mãe, a gente não percebe diferença entre a gente e a mãe, tá? Depois a gente passa para a fase mercuriana, depois dos 2 anos, isso no biográfico, tá? Depois dos 2 anos a gente passa começa a se separar da mãe, porque a gente está começando a adquirir o quê? Cognição. A gente está começando a adquirir compreensão e autopercepção. Quando a gente alcança a autopercepção, que é por volta dos 3, 4 aninhos, que é quando a gente olha no espelho e sabe que aquela imagem não é um menininho ou uma menininha qualquer, somos nós, é porque a cognição começou de uma forma mais forte, certo? Essa fase começa, então, 2 anos e meio, 2 para 3, depende da criança, e vai até 7. 7, a gente tem a primeira quadratura de Saturno, então, é quando sua cognição básica está pronta e você, então, vai para a escola. Porque você já está com a sintonia fina das mãos. A sintonia fina das mãos é alcançada aos 7 anos, quando a gente tem a quadratura Saturno-Saturno. Tá? Então, só estou revisando com vocês. Quando você entra nesse âmbito, que é o âmbito do relacional, que é as expressões de Mercúrio, Vênus e Marte, eles representam níveis do relacional, começando desde o nível básico, que foi o nível familiar, tá certo? Foi o nosso primeiro relacionamento. Nossa primeira expressão relacional foi a expressão com os pais, tem a ver, então, com essa fase mercurial, né? E tem a ver com a passagem para a fase da escola. Começa um movimento de retroalimentação, porque a gente ainda está recebendo, mas a gente tem que reagir. E a primeira é quando a gente começa a ter castigo, né? Quando a gente é criança que apronta, quando a gente recebe nota na escola, então a gente tem algum retorno sobre o nosso desempenho. É quando eu vou brincar com o amiguinho e eu levo um tapa, tá certo? Então, é uma fase que tem uma troca. Eu ajo e recebo uma reação. Depois de um tempo, a gente passa para uma outra fase, que é a fase de Júpiter e Saturno,